Você, como bom brasileiro, já deve ter ouvido falar em jeitinho brasileiro. Mas você sabe a história dessa expressão? Não? Então vem comigo. Hoje eu vou te explicar. Eu sou o professor Marcos e este é o canal da Candens, Escola que Ilumina Mentes. E hoje vamos tratar sobre jeitinho brasileiro. Mas antes de começarmos, não esqueça de curtir esse canal, de se inscrever, porque todas as quartas-feiras nós teremos vídeos novos, e acione as notificações para que você receba as nossas novidades. Improviso, criatividade, jogo de cintura, a capacidade de se adaptar às mais diversas situações, sempre com muita ginga, muita malemolência. Essas seriam as ideias básicas do que nós temos no senso comum como o tal do jeitinho brasileiro. No entanto, essa mesma capacidade que temos a improvisar, que temos de sermos criativos, também é aquela que nos torna particularmente permeáveis à corrupção, a abandonarmos as regras sociais e principalmente a privilegiar o individualismo na sua pior face, o egoísmo. A ideia de que eu devo tomar vantagem em tudo e que os outros são otários e que eu sou o mais esperto. Este então seria um assunto, como eu posso dizer, bastante complexo para nós tratarmos em nossa sociedade, porque ao mesmo tempo que ela mostra uma face bastante interessante da nossa cultura, graças a esse traquejo todo que nós temos diante das adversidades, nós também temos algo que nos permite um furo, um rasgo nos aspectos da ética e até mesmo do caráter do nosso povo, cheirando a um dos aspectos mais tristes, que é a corrupção endêmica em nosso país. Para entendermos melhor esse aspecto, nós temos que, evidentemente, apelar à história. Todos os povos do mundo possuem uma história que justamente explicam, que permitem a compreensão do tempo presente. Da mesma maneira que muitos países viveram tempos de escassez, guerras, e suas culturas foram adaptadas a isso, como podemos ver na alimentação, nos seus costumes, nas suas maneiras, inclusive, de agir perante a sociedade, pois alguns povos são mais flexíveis, outros são mais rígidos. Como exemplo, nós temos vários aspectos. Por exemplo, essa questão da guerra, a própria introdução da batata na Europa, ela se deu por conta das guerras que aconteciam no século XVII, e a batata, por ser um tubérculo, ela sobrevivia às marchas dos exércitos, aos incêndios nas plantações. Ou então na China, diversas quebras de safra, diversas guerras, conflitos internos no decorrer de sua história possibilitaram uma diversidade colossal na gama de alimentos que existem naquele país. Isso aqui no Brasil já tem outras características. Por exemplo, na medida em que temos escravos, tanto indígenas, mas principalmente os escravos de origem africana, isso faria com que parte da elite brasileira, que veio a se formar desde o tempo colonial, se tornasse extremamente viciosa e particularmente reativa ao trabalho. São pessoas que consideram o trabalho algo negativo, desonroso, especialmente o trabalho braçal. E por outro lado, por estarmos distantes de uma metrópole que ordenava e controlava rigidamente a administração dessa colônia, havia um espaço para o jeitinho. O que significa o jeitinho, afinal? Em síntese, é a habilidade que temos de flexibilizar regras que não são conhecidas. Existe a lei, existe a regra, e vamos furá-la, vamos colocá-la de lado momentaneamente para o benefício individual. Por isso que o nosso país, por exemplo, é um dos exemplos das leis que não pegam. A lei existe, mas ela não é recebida e nem obedecida por ninguém. Aí nós colocamos assim, entre aspas, que a lei não pegou. Da mesma maneira que nós flexibilizamos toda uma questão de relacionamentos sociais, baseado num patriarcado muito poderoso, num clientelismo, na questão de você adotar uma estrutura de apadrinhamento, seja político, social, profissional, em várias gamas,
essa ideia de que antes de ter um mérito, eu tenho um nome. Essa é uma questão muito importante. A meritocracia no Brasil, ainda que meritocracia seja um termo bastante polêmico e que não vem ao caso agora discutirmos, pois ele exige igualdade, antes de mais nada, igualdade de condições entre os competidores, aqui não, eu digo que nem competição há. O jogo já é um jogo de cartas marcadas. Aquele que tem nome, aquele que tem o QI, o quem indicou, acaba prevalecendo. Esse é um dos elementos do jeitinho. O outro é o estabelecimento de relações pessoais para o mundo dos negócios. O mundo dos negócios ele não tem um interesse meramente financeiro, mas antes eu pego e faço a amizade, eu estabeleço uma relação pessoal para o mundo profissional. Então, outra das características desse jeitinho brasileiro é a confusão entre o público e o privado, entre coletivo e individual. Aquilo que é de todos é meu também, então eu posso me apossar, eu posso fazer o uso que eu quiser, desconsiderando exatamente esse caráter de coletividade. Um problema muito grave, que faz com que o espaço público, o patrimônio público, muitas vezes seja ocupado de maneira absolutamente indevida por pessoas que querem se beneficiar. É a ideia da malandragem. O malandro brasileiro também tem essa característica. Internacionalmente ele é conhecido, infelizmente. E o que é um malandro, afinal? Mais do que uma pessoa meramente sem ética, ele é fruto da nossa cultura. Eu diria que ele é fruto de toda uma opressão histórica que houve nesse país. Todas as pessoas que viveram no mundo colonial, especialmente os mais pobres, e não vou dizer nem dos escravizados, precisavam sobreviver. Então, essa cultura de malandragem e de jeitinho brasileiro é uma forma de sobrevivência que precisou ser estruturada em uma sociedade de rígidos padrões sociais, uma sociedade estamental, colonial, e que se você ficasse preso às regras, você estaria fadado necessariamente à estagnação, quando na verdade quem vinha para as colônias queria ascensão a todo custo. É devido então a isso que surgem as possibilidades de nós escaparmos pelas tangentes desse sistema, pelos furos que haviam nesse sistema devido à baixa vigilância e à distância que havia com a metrópole. E historicamente isso veio a permanecer estruturado em nós. Então, aqueles, principalmente os mais marginalizados, iniciam visando justamente o benefício social para sobreviver. No entanto, isso sobe nas escalas sociais, surgindo daí esse chamado patrimonialismo, a ideia de usar o bem público para o benefício privado, como eu já citei. E aí, mesmo a elite brasileira, eu diria que até principalmente esta, se utiliza desse jeitinho para se beneficiar. E eu não estou falando apenas do estacionamento no lugar incorreto, porque você só vai ficar 5 minutinhos. E aí estacionou na vaga do deficiente sem ser deficiente. Ou então aquele sujeito que inventa um atestado médico para faltar do serviço, mas que na verdade era para assistir o jogo de futebol. Eu estou falando aí sim de maracutaias de grande porte. Realmente da corrupção de alto nível, do desvio de dinheiro público de coisas como saúde, educação. Estamos aqui tratando da farinha do mesmo saco, gente. Quando eu falo de você desviar bilhões do patrimônio público para interesses privados, ou o sujeito que estaciona no lugar indevido, porque ele só vai ficar 5 minutinhos, é a mesma coisa. A única diferença são as oportunidades dadas a seus autores. Visando então essa questão de como trabalharmos o jeitinho brasileiro, é principalmente a começar a detectá-lo, antes de mais nada, nos nossos próprios comportamentos, porque ele é um elemento cultural importante e ninguém quer passar de otário. No entanto, nós não estamos falando de que ninguém aqui seja otário ou qualquer coisa assim. Essa vigilância que nós devemos começar a estruturar em nós mesmos é para o desaparecimento do jeitinho brasileiro. A ideia de acabar com isso é justamente criarmos uma sociedade mais ética, uma sociedade em que possamos confiar uns nos outros, que é a base do tecido social, e que antes de mais nada nós tenhamos paz,
para convivermos melhor uns com os outros e aí sim estabelecermos uma coletividade. Uma sociedade desregrada, uma sociedade em que você não pode confiar no outro porque você suspeita do outro, a qualquer momento ele podendo te enganar, ela acaba se inviabilizando, criando toda uma gama de problemas que vivenciamos hoje, que vão desde o crime, a corrupção e os pequenos atos que podemos chamar de pequenas infrações do dia a dia. Você por acaso já fez uso dessa prática? Se sim ou se não, tudo bem, tanto faz. O importante é o daqui para frente. Nos vigiarmos, nós termos a capacidade de estabelecer agora meios de autovigilância para acabarmos com essa malemolência, com esse jeitinho que na verdade muito mais nos prejudicou historicamente, que é o fruto de uma história brutal de escravidão, violência e sobrevivência, na qual nós não precisamos mais. Está no momento agora de construirmos uma sociedade de confiança. Se você gostou desse vídeo, não esqueça então de dar o curtir e eu os vejo numa próxima ocasião. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.